Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente, e agradecemos a presença deles que durante a palestra nos auxiliam, nos ajudam, nos enviam vibrações de cura e de melhora. Enquanto assistimos à palestra, vamos nos colocar em posição para poder recebermos todos os benefícios advindos desse momento. É nesse momento que a espiritualidade amiga pode nos ajudar. Mas para isso, precisamos estar em sintonia. Então vamos deixar todos os nossos problemas do lado de fora. E vamos simplesmente nos colocar em sintonia, agradecendo imensamente por podermos estar aqui, por esta oportunidade bendita. Pedimos que envolva cada um de nós, nos auxiliando e nos inspirando, e permitindo que possamos compreender a nossa conversa dessa noite. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de servir, de auxiliar e de sermos instrumentos do seu amor. Que assim seja. A conversa que nós teremos hoje está no livro Fonte Viva também, que nós temos seguido toda semana, que é uma psicografia, um livro do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Tá? E, como sempre, o Emmanuel começa nos trazendo uma passagenzinha do Evangelho, né? Esse está na carta de Paulo aos Colossenses e diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como o Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas essas cartas de Paulo, elas eram endereçadas às comunidades e às igrejas que ele foi fundando enquanto ele estava fazendo a peregrinação dele, né? E cada um desses núcleos tinha a estrutura de uma igreja, as pessoas que estavam lá, e Paulo, então, para manter a comunicação com eles e manter o ânimo deles, enviava cartas periódicas para eles, a partir de informações que ele tivesse recebido de problemas que estivessem acontecendo naquela comunidade. Então, ele falava nessas cartas, orientava, dava orientações baseadas nos ensinamentos de Jesus. Então, todas as cartas são muito belas, e se nós pegarmos elas individualmente, a gente vê assim que tem muito aprendizado, muita coisa que a gente pode tirar. E aí, então, Emmanuel pinça, né, essas frasezinhas das cartas que ele fez e traz para a gente um monte de informação, né? E essa de Paulo fala de uma regra básica, que é a regra para nós vivermos em sociedade. Então, o que ele fala? Perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. É a regra primordial para que a gente possa viver em sociedade harmoniosamente, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: nós estamos colocando em prática essa regra? A gente está suportando as pessoas à nossa volta? A gente está perdoando as pessoas pelos erros que elas cometem? Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que parece que está ficando cada vez pior, né? Eu não sei se em função dessa globalização de todas as informações, e inclusive o compartilhamento das nossas vidas pessoais através da internet, Instagram, Facebook, LinkedIn, e Twitter, e X, e mais quantos locais não tem que as pessoas ficam compartilhando as informações em algumas redes sociais
brigando umas com as outras por causa de política, por causa de educação, por causa de parecer, por causa de... E essas coisas estão muito afloradas. E a sensação que eu tenho é que essa exposição está gerando cada vez mais nas pessoas essa incompreensão geral, né? A gente percebe que a tolerância está ficando assim nos limites com todo mundo. Todas as pessoas parecem que estão mais intolerantes, né? Na época do Covid, eu lembro que houve uma comoção geral logo no princípio, que foi quando nós tivemos que nos isolar. E nós não podíamos entrar em contato com os nossos entes queridos, né? Então não podia ver mãe, não podia ver pai, não podia ver os filhos, só conversava pela internet, por imagem. E houve uma comoção geral, e as pessoas então iam às janelas cantar umas para as outras, para criar aquele ambiente de harmonia, mesmo que distante. Nessa época eu pensei assim, meu Deus, é a providência divina mesmo que trouxe essa pandemia para que nós pudéssemos entender a importância dessas relações sociais. O quanto as criaturas são importantes na nossa vida, o quanto o amor àqueles que estão ao nosso lado, quanto a presença dessas pessoas era importante e que nós não estávamos valorizando. Então, a pandemia tinha trazido essa necessidade e esse entendimento. Eu falei, é a transição planetária que está chegando e as pessoas vão se modificar. A hora que terminar a pandemia, nós seremos novas pessoas, novas criaturas, cheias de muito amor para todo mundo. Acabou a pandemia. As pessoas se esqueceram que ficaram longe uns dos outros. As pessoas voltaram a ver os parentes, a ver os entes queridos, voltaram para o trabalho, voltaram a brigar com o patrão, com o amigo, e tudo voltou ao normal. E no meu entendimento voltou até pior do que estava antes. A gente vê que a intolerância está assim no limite, né? Não é... Então, se era uma providência divina para nós percebermos o quanto é importante, o quanto as pessoas são importantes na nossa vida, eu acho que nós reprovamos nessa prova, passando batido, porque eu acho que a gente não aprendeu direito, né? Assistindo, para preparar a palestra, assisti uma palestra do Haroldo Dutra. A palestra chama Tolerância e Evangelho e está no YouTube, quem quiser assistir. Aliás, eu gosto muito das palestras do Haroldo Dutra, porque eu acho que ele explica tão simples, tão fácil, com aquela voz dele calma, né, tranquila. Eu falo, nossa, eu queria ter o dom de falar como ele, com tanta facilidade, né, com tanta simplicidade. E aí ele trouxe várias reflexões a respeito do tema da tolerância, mas duas assim me chamaram bastante atenção e aí eu vou compartilhar com vocês. O primeiro, ele diz o seguinte, o primeiro ponto a observar são as raízes da intolerância. Por que nós somos intolerantes? E o Espiritismo nos ensina que, normalmente, os maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. Isso é fato, né? Nós sabemos que nós construímos as nossas dificuldades, a nossa intolerância, a nossa falta de paciência, o nosso orgulho dentro de nós mesmos, né? O nosso egoísmo é um dos principais fatores do nosso desequilíbrio, porque nós somos naturalmente egoístas e nós só vamos nos desvencilhando disso à medida em que nós vamos evoluindo e vamos aprendendo a humildade, a tolerância, a paciência, né? Benevolência, tudo aquilo que o Cristo ensinou para a gente, né? Mas o egoísmo é o principal fator. Emmanuel, no livro Religião nos Espíritos, foi inclusive o Emmanuel que aborda lá, diz que a intolerância é um sofrimento íntimo. Nós, quando somos intolerantes, é porque nós estamos sofrendo intimamente. E o Haroldo acrescenta que é um tipo de aflição maligna que nós carregamos, fruto do nosso egoísmo,
do nosso orgulho e do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, ele fala o seguinte, que essa aflição, que é esse sofrimento íntimo, ele começa normalmente por uma inquietude que nós passamos, que na maioria das vezes é provocado por algo que nós desconhecemos, algo novo nas nossas vidas, ou alguma situação em que nós nos colocamos em aflição naturalmente, né? Vou dar um exemplo bem simples que é facinho da gente entender. Eu saio atrasada de casa para um compromisso, tá certo? Já saí atrasado, tinha hora marcada lá, saí atrasado. Tô com uma pressa enorme para poder chegar no meu destino. Tô no caminho, pego um trânsito terrível. Aí eu começo já a falar mal do prefeito, que onde já se viu, que não tem sinalização, que está tudo bagunçado, que tem uma bendita de uma ponte que não termina nunca, que o trânsito em Santo André está horrível, então isso já... Aí entra alguém na minha frente e a pessoa está andando bem devagar. Afinal de contas, são 8 horas da manhã, ele acabou de acordar, não despertou ainda e está indo bem devagarinho, não me deixa ultrapassar. O que a gente faz? Eu me sinto inquieta com essa situação e gero no meu interior uma aflição. Eu normalmente faço o quê? Vou de dentro do carro conversando com a criatura que está na minha frente, né? Eu fico, você não está com pressa, né? Nessa velocidade que você está indo, você não acordou ainda? Eu vou... Outros vão xingando, vão reclamando, outros ainda param, brigam e partem para a agressão, às vezes física, em função do quê? Dessa aflição interior que eu mesma provoquei, porque fui eu que saí atrasada de casa, tá certo? Eu tenho pressa, mas a pessoa que está na minha frente não tem, ele está no horário, ele saiu com tempo para chegar no trabalho, então ele está indo sossegadinho, na velocidade permitida, da forma que... Então, ele está correto, eu é que estou inquieta. Essa aflição, então, é uma aflição interior. E tenho certeza que não sou só eu que passo por essa situação. A maioria de nós vivencia esse tipo de situação. No momento em que nós vivemos, no momento em que a sociedade vive, nós somos muito imediatistas. Nós estamos cada vez mais dentro de uma ansiedade constante, sempre querendo que tudo se resolva rápido, sempre querendo que tudo seja mais breve. Eu ando assim com problema até de os vídeos, né? Se é um vídeo que me interessa, eu ainda consigo assistir. Se é um vídeo muito longo, que começa a contar aquelas histórias devagar, que vai no... eu desligo. Porque a gente está com uma ansiedade, tudo muito acelerado, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso tudo. O mundo está acelerado em função da evolução tecnológica que aconteceu à nossa volta. Eu lembro que quando eu comecei na imobiliária, eu lia um livro por semana na imobiliária. Hoje, eu não consigo nem terminar meu serviço durante o dia. É muito trabalho, é muita informação. A gente perde muito tempo com as redes sociais, a gente perde muito tempo com o WhatsApp, a gente muito tempo com conversa, com bate-papo. E isso está fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais acelerado. Então, de vez em quando, e o Haroldo fala isso, a gente tem que dar uma parada, sabe? Para acalmar a nossa mente, para a gente entender que a gente tem que ter um momentinho de calma, um momento de tranquilidade, ou senta numa varanda e fica ali olhando, observando. Antigamente as pessoas punham as cadeiras na calçada e ficavam conversando, batendo papo. Esses dias que faltou energia e que nós ficamos sem energia, na casa da minha mãe ficou, acho que quase 30 horas sem energia, e assim, você já começa... O que aconteceu? Chegou no último dia, já estava todo mundo na rua, batendo papo e conversando. Eu falei, gente, acho que a gente não pode ter mais energia dentro de casa, porque
a rua dela é uma rua residencial, de casas, aí estava um saindo, o outro saindo, não tinha nada para fazer dentro de casa, nem banho, ninguém estava conseguindo tomar, não dava para fazer nada. E aí você começou a perceber a interação de novo das pessoas naquele bate-papo na porta de casa, na beira da rua, que é um bate-papo leve, onde você conhece os vizinhos, sabe quem são. Quantas vezes a gente tem feito isso? Nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos de como isso é gostoso, como isso é bom, você saber que o teu vizinho está bem, se eventualmente está doente, se está precisando que você ajude ele com alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe quem é o nosso vizinho, né? Além disso, Haroldo Dutra coloca um outro fator que leva à intolerância, e é a questão do fanatismo, que é outra coisa muito séria. Ele diz que a pessoa fanática é uma pessoa incapaz de compreender que, além dela, possa existir um outro que pensa diferente dele. O fanatismo gera uma incapacidade da relação com o outro. Sem sombra de dúvidas, a gente pode perceber que a gente vive um problema hoje das relações sociais muito caracterizado pelo fanatismo, né? Que tem gerado intolerância religiosa, intolerância política, intolerância nos times de futebol, né? Intolerância de raça, né? É impressionante como as pessoas estão intolerantes com todos que pensam diferente dele. Nos times de futebol, é vergonhoso o que aconteceu no nosso último jogo da seleção, né? Que você não pode colocar uma torcida junto com a outra. Meu Deus, é um jogo de futebol. As pessoas estão ali para acompanhar um esporte. Não faz sentido esse fanatismo do meu time para o seu time, porque é ilógico. Não faz sentido, e é o fanatismo que leva a esse tipo de situação. Mais do que isso, leva às guerras e aos conflitos que a gente está vendo aí, que nada mais são do que são intolerância, tanto da Rússia como de Israel e dos palestinos. É a mesma situação, é a intolerância que leva a essas situações, porque também ninguém quer deixar de ter razão no ponto de vista que tem, não importa que eu esteja acabando com a outra sociedade, não importa que eu esteja acabando com a outra nação, mas o meu ponto de vista tem que prevalecer. Se não for de acordo com o meu ponto de vista, nós vamos continuar guerreando. E isso é dos dois lados, tá? Não estou falando de um e de outro, não. Os dois lados têm o mesmo tipo de comportamento. A consequência é essa que a gente está vendo aí, né? E tudo por quê? Porque pensamos de formas diferentes. O que a gente não pode se esquecer, e aí a gente abre um parênteses aqui para falar, é que, de acordo com a lei de evolução que Kardec trouxe para nós, a nossa evolução está diretamente ligada às nossas relações sociais. É a partir da nossa relação com o mundo que nós evoluímos. É a partir do meu convívio com o Nelson, com o Clóvis, com a Helena, com cada um de vocês, que eu vou aprender e vou me melhorar. Esse é o critério para a nossa evolução. A gente se esquece disso. Agora, o meu convívio de forma harmoniosa. Não é eu brigando com o Nelson, não é eu brigando com a Helena, nem com o Lanzoni. De forma harmoniosa, a partir dessas relações harmoniosas é que a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Uma outra coisa que a gente não pode se esquecer é que a diversidade faz parte das nossas vidas. Nós vivemos num mundo de diversidade, né? As pessoas têm uma vida diferente, têm provas diferentes, têm escolhas diferentes, têm caminhos diferentes. E tudo bem. É assim mesmo que é para ser, porque essa diversidade é que vai me auxiliar a compreender a todas as pessoas, a compreender que nós não somos todos iguais. Tá? Isso é normal. Vocês já imaginaram se todas as pessoas pensassem exatamente do mesmo jeito?
Se todo mundo, a gente costuma ouvir, né? Se todo mundo gostasse do azul, o que, que seria do vermelho? O que, que seria... Mais ou menos isso, né? Quer dizer, é necessário que haja diversidade, inclusive a diversidade de dons das pessoas, que uma tem uma capacidade ou um dom, outra tem outro dom e outra característica, porque aí nós conseguimos fazer a evolução do planeta. Um gosta de fazer sapato, o outro gosta de fabricar automóveis, o outro é cientista, o outro é médico, e cada um tem a sua função. Vocês já devem ter ouvido aquela historinha da marcenaria, né? Que vem o martelo e o prego, e um achando que era mais importante do que o outro, e na verdade não são. O marceneiro precisa de todas as ferramentas para poder construir um móvel. E Deus precisa de todos nós, com a nossa diversidade, com as nossas diferenças, porque cada um é responsável por algo, por uma coisa nesse processo, no processo da existência do próprio planeta e da existência da nossa vida, tá? Outra coisa que a gente não pode se esquecer é que as pessoas passam por situações diferentes e que a reação das pessoas a alguma coisa vai ser diferente. É aquela história de um copo meio cheio ou meio vazio, não é? Por quê? Porque a minha visão vai ser diferente da quantidade de água daquele copo, porque eu posso ter passado por problemas diferentes do meu amigo, do meu colega, de quem quer que seja. Então, eu não posso achar que todo mundo tem que pensar de forma igual. Cada criatura humana é única. Um exemplo legal também, se a gente pegar os dedos da nossa mão, um totalmente diferente do outro. E a mão não executaria as funções que a ela se propõe se eles não fossem diferentes. Nós não conseguiríamos agarrar os objetos se nós não tivéssemos dedos com características e proporções diferentes. Então, tem uma função, essa diferença, essa divergência, ela é necessária. E a hora que nós começarmos a compreender isso, nós vamos nos tornar mais tolerantes. A hora que a gente compreender que faz parte da nossa existência as divergências e as diferenças, a gente vai mudar. E é sobre isso justamente que o Emmanuel fala para nós no texto de hoje, né? Ele fala sobre a cooperação no trabalho para que nós nos esqueçamos da divergência. Então ele começa dizendo assim: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. E Cristo nos trouxe muitos ensinamentos sobre a tolerância. Ele foi extremamente tolerante. O homem identifica no próprio corpo a lei de cooperação sem a qual não permaneceria na Terra. Se o nosso organismo não cooperasse, se os nossos dedos não fossem diferentes para agarrar, a gente não conseguiria. E aí o Emmanuel diz assim: se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, e eu acho que o meu estômago deve reclamar pra caramba das extravagâncias da minha boca, se as mãos não obedecessem os impulsos da mente, é uma cooperação, a mente manda a informação para que a mão possa trabalhar e recebe a informação e coopera. Se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, né? Nós não conseguiríamos nem andar, nem nos locomover, nem fazer nada. A harmonia física resultaria de todo impraticável. Então, o nosso corpo, ele trabalha com uma perfeita harmonia, e eu acho assim fascinante, porque se você tem um órgão que está com uma infecção, que está com uma inflamação, eu estou com a minha mãe internada e está com esse problema, imediatamente ele aponta febre. E ele aponta febre por quê? Porque ele já começa a trabalhar tentando combater aquilo que está errado no organismo. Então, trabalha em conjunto, já acusa, já vai a perfeição do batimento cardíaco, levando sangue para toda a parte do nosso corpo, permitindo que a circulação faça a vascularização de tudo. É fascinante, é lindo demais. A gestação de um bebê,
né? Você percebe? Aí a mãe colabora com isso, fornecendo o alimento enquanto o bebê está sendo gestado, enquanto ele está ali dentro. E quando ele nasce, ele automaticamente já sabe que ele tem que mamar. Como ele sabe? Porque você põe ele no seio, ele imediatamente, eu estou falando que eu estou com um netinho recém-nascido, os meus filhos, eu já ficava fascinada por isso, e ele imediatamente, ainda estava na sala de parto, tinha acabado de nascer, e agora ele já põe o bebê imediatamente, né, para amamentar, já pegou o seio, é a coisa mais linda da vida. Então, é sensacional como o nosso corpo trabalha de forma equilibrada, né? Aí Emmanuel continua: a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em altos níveis. Quando nós aprendemos a ser tolerantes com essas pequenas falhas, com esses pequenos errinhos que acontecem, a gente começa a ter mais progresso no trabalho que a gente realiza. Porque aí, em vez de você criticar, em vez de você brigar, você ensina, né? Aí, quando você ensina, o outro vai aprender, e a hora que ele aprender, ele vai estar cooperando com o trabalho. Agora, se eu assumo uma posição de crítica com o trabalho do outro, o outro pode se sentir melindrado, e que nem quando marido lava louça, né? Aí ele termina de lavar louça, você vai lá para dar uma conferidinha se está tudo direito, né? Se ficou. E aí você olha, o garfo está meio mal lavado, a coisa. Se você virar para ele e falar para ele, nossa, vou ter que lavar tudo de novo. Que não é isso que a gente faz, né? Não é? A gente não faz isso. O que vai acontecer? Da próxima vez ele não vai lavar. O meu marido, por exemplo, não vai lavar. Eu não posso reclamar, eu tenho que ficar quieta, porque senão eu não vou ter mais ajuda dele da próxima vez. Agora, se eu falar para ele, olha, a próxima vez, presta atenção, porque você viu que ficou um pouquinho de sujeira nesse garfo, então a próxima vez que você for lavar, lava melhor, né? Tira a sujeirinha toda, enxágua melhor, não deixa sabão. E a gente consegue falar desse jeito, tá? Todo mundo aqui é espírita, já aprendeu como falar desse jeito. Então, todo mundo vai falar desse jeito. Mas o que nós vamos ter? Nós vamos ter um ajudante, nós vamos ter alguém que vai cooperar com o trabalho, e não alguém que vai falar, não vou fazer, eu fiz, você reclamou, né? Então, a reação é sempre essa. E esse também é um exemplo simples, mas que cabe para as grandes proporções. E Emmanuel continua: para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui, só por si, valioso prêmio. E esse pedacinho é especificamente um puxão de orelha para nós trabalhadores. Tá? A gente tem que sempre pensar que nós somos trabalhadores do Cristo, e é o exemplo dele que a gente tem que seguir. A gente não pode simplesmente ser intolerante, não ter paciência, não ter... E aí as consequências vão ser realmente piores. Agora, se a gente aprender com o Cristo, porque é ele que dirige as nossas atividades, é nele que a gente tem que, seguir como nosso exemplo, como nosso guia. E aí o Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: esqueçamo-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. E sem sombra de dúvida, o Evangelho nos traz exemplos enormes da tolerância de Jesus, né? Quantas coisas ele não nos disse, oferecei a outra face, você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, né?
quando ele perdoou a mulher adúltera, né? São muitas passagens. Se a gente for pegar assim, todo o Evangelho traz para nós muitas passagens falando disso. Quando eu peguei o tema de hoje e eu vi o título, né, do nosso bate-papo, eu imediatamente lembrei de uma canção que eu cantava na época, participava da catequese, eu era católica, e é uma canção do Padre Zezinho que eu falo assim que vem muito em cima do que a gente escutou hoje, dessa importância de imitarmos Jesus na nossa jornada, né? Então a canção diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Vocês lembram da música? E aí ele fala: e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. A canção ainda continua, mas esse é o trechinho que eu queria pegar. Pensarmos como Jesus. A hora que a gente perceber que a gente está tendo uma atitude de intolerância, vamos ponderar o que Jesus faria nesse momento. Ou melhor, será que eu estou tomando a mesma atitude que Jesus teria tomado? Vamos contar até 10 nesses momentos em que vem aquela vontade de explodir, porque quando a gente chega na intolerância, que a gente passa por essa aflição, a gente explode, né? A gente reage. Então, antes de explodir, fazer o que o Chico falou pra gente, né? Põe um pouquinho d'água na boca, fica 10 segundos com a água dentro da boca, aí aquela explosão vai passar. E aí é o tempo de nós ponderarmos como Jesus se comportaria. E vamos seguir os passos dele. Vamos pensar como ele pensava. Vamos agir como ele agia. E eu tenho certeza que cada um de nós vai mudar o seu comportamento e a sua atitude, levando tudo isso em consideração. Obrigada, boa noite para vocês. Vamos na nossa prece. Mais uma vez, agradecidos. Agradecidos pelo muito que recebemos. Agradecidas por todas as bênçãos em nossas vidas. Agradecidos por estarmos aqui, em sintonia com a espiritualidade amiga, recebendo as boas energias que envolvem cada um de nós. Energias de amor, energias de cura, de paciência, vibrações que tocam o nosso coração e que nos fazem ficar em paz. Paz que sempre buscamos e que muitas vezes temos dificuldades de encontrar. Mas que nesse momento envolve cada um de nós. Cientes de tudo quanto temos recebido, vamos pegar essa energia que envolve cada um de nós e vamos transformar ela numa grande fonte de luz, de boas vibrações, para todos aqueles que estão necessitados, aqueles que deixaram seus nomes na caixinha de vibração, aqueles que se encontram hospitalizados,
aqueles que se encontram pelas ruas sem abrigo, aqueles que sofrem, aqueles que ainda não te conhecem. Jesus nos diz que onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali eu estaria presente. E sem sombra de dúvida, a sua presença se faz entre nós, tocando nos nossos corações e permitindo que possamos nos transformar em instrumentos desse amor por onde estivermos, por onde caminharmos, nos nossos lares, no nosso trabalho, na escola, nas ruas, que sejamos fonte desse infinito amor que recebemos através do Cristo. Que Jesus esteja em nossas vidas e que possamos nos lembrar dele todos os momentos, nos momentos difíceis, mas nos momentos felizes também, com gratidão e com amor. Pedimos, Senhor, que permaneça conosco, que nos acompanhe até os nossos lares e que permita que a semana que vem estejamos novamente aqui, mais uma vez, buscando o entendimento e a compreensão para os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.